A aula de hoje, dentro desse capítulo de ondas planas, é uma das mais importantes, porque a gente vai ver, na aula de hoje, o estudo, chegar nas equações relativas à incidência de uma onda plana sobre a interface plana, para simplificar tudo, Caso contrário, o problema seria muito complicado, talvez até impossível de ser resolvido analiticamente. Mas como é uma onda plana e a superfície é plana, as coisas podem ser feitas de forma analítica, sem grandes complicações. Então, só relembrando a figura que a gente já mostrou na aula passada, nós temos essa interface, essa face cinza que aparece aqui, separando o meio 2 aqui para baixo. O meio 2 vai estar sempre para baixo, do meio 1 que vai estar sempre para cima. E o que você tem, na verdade, é uma frente de onda chegando. Você não tem só um raio chegando, você tem uma frente de onda plana incidindo nessa interface. Só que se a gente fosse resolver tudo de uma vez, a figura, a construção geométrica ia ficar complicadíssima. Então, a gente está pegando apenas um desses raios, uma dessas direções perpendicular à frente de onda, esse raio vermelho, e vamos estudar o problema neste ponto aqui. Mas o que nós fizermos vai valer para toda a superfície da interface, toda. A gente só faz para esse ponto para simplificar. E aí nós vamos, se você preferir, chutar que a solução deste problema é uma outra onda plana refletindo e outra onda plana transmitindo. Aí alguém pode perguntar com toda a propriedade, como é que você sabe, a priori, que a solução é essa? E a resposta, já que vocês ainda não fizeram a matéria de eletromag da pós-graduação, a resposta é o seguinte: olha, você chutou como as condições de contorno foram satisfeitas, então porque esta é a solução e ela é única. A explicação não é boa, mas vocês vão ter que conviver com ela por enquanto. O fato é que a solução desse problema é uma onda plana refletindo, e novamente você tem uma frente de onda plana, não é só um raio, e uma onda plana transmitindo. Repara que eu estou tomando cuidado para não falar uniforme, porque vamos ver aqui os casos onde a onda que é transmitida ela é plana, mas não é uniforme. Além do plano da interface, você tem esse plano perpendicular ao plano da interface, que é o plano de incidência. É onde esses vetores K das três ondas aqui estão contidos. Em propagação de ondas de rádio, é um plano importante, porque em vários modelos, esse é o plano que contém a antena transmissora, por exemplo, por aqui, e a antena receptora. E aí você quer achar o campo total que chega na antena receptora. E aí, se a superfície, onde o enlace é montado, for mais ou menos suave, muitas vezes a gente trata o problema como sendo o de duas componentes chegando no receptor. Uma onda direta e uma onda refletida. E adivinha como é que isso é tratado? Exatamente usando os coeficientes de reflexão que a gente vai estudar na aula de hoje. Podia ser um problema de ótica, um feixe de laser incidindo, um feixe sendo refletido e outro feixe sendo refratado. Então a aula de hoje tem aplicações em antenas de propagação, tem aplicações em ótica, e mais do que isso, do ponto de vista didático, acadêmico, é uma maneira relativamente simples de você estudar como o campo eletromagnético interage com um certo material. Por exemplo, a gente pode fazer esse meio 2 um bom condutor. E aí obter equações que vão ser úteis mais na frente para a gente estudar, por exemplo, perdas no metal de linhas de transmissão, de guias de onda. E você pode derivar essas equações a partir do problema que a gente vai analisar na aula de hoje. Mais do que isso, hoje em dia o pessoal fica falando em metamaterial. As equações valem para metamaterial também, desde que os meios sejam todos lineares, homogêneos e isotrópicos. Como você já tem uma formulação preparada para esse K poder ser complexo, então a formulação já está adaptada para tratar metamateriais. Embora a gente não vá discutir isso aqui no curso,
Eu falo um pouquinho sobre isso no final desse conjunto de transparências, mas as equações valem também para metamateriais. O que não é muito óbvio é que esse comportamento, essa reflexão e essa transmissão dependem da orientação do campo. Vocês estudarem eletromagnetismo, a incidência de uma onda plana na interface plana separando dois meios. Mas vocês estudaram, se eu não estou enganado, vocês estudaram apenas a incidência normal, ou seja, aquela onde o θi é igual a zero, ou seja, a onda vem aqui, bate aqui, a refletida volta no sentido oposto, é transmitida, propaga no mesmo sentido, que é muito mais fácil de analisar. Por exemplo, você pode assumir a onda propagando na direção Z. Nesse caso, a gente vai estudar o caso mais geral, que é a incidência oblíqua. Esse θi não é igual a zero. Ele tem um valor entre zero, obviamente, né? Entre 0 e 90 graus. Consequentemente, a gente tem que usar aquela formulação que a gente viu no início, com esse vetor K arbitrário, porque isso vai permitir que a gente represente de maneira simples uma propagação dessa onda na direção que a gente quiser, com o ângulo θi que a gente quiser. E, consequentemente, tem que fazer o mesmo para as outras três. E quando essa incidência é oblíqua, o comportamento da reflexão e da transmissão variam com a polarização. Tá? Então, historicamente, o pessoal, isso começou com ótica, se eu não estou enganado, o pessoal resolveu quebrar o estudo em duas polarizações lineares ortogonais entre si. Porque com duas polarizações lineares ortogonais entre si, ou seja, uma perpendicular à outra, você estuda qualquer caso. Porque qualquer caso pode ser decomposto nessas duas polarizações. Por exemplo, polarização circular. Você sabe que você vai ter metade da energia numa polarização, metade na outra, só que os campos de uma e da outra vão estar defasados de 90 graus. Então, para não ter que estudar tudo de uma maneira única, a gente quebra o problema para facilitar em duas polarizações. E a gente vai começar com essa daqui, ó. É a polarização que o pessoal de ótica chama polarização perpendicular. Ou seja, o campo elétrico é perpendicular, mas não a interface. É perpendicular ao plano de incidência. É o plano aqui, ó, da tela do computador. É o plano da projeção. Ou seja, o campo elétrico vai apontar para fora. O campo elétrico vai apontar na direção do seu rosto. Se fosse propagação de ondas de rádio, a gente chamaria isso aqui de polarização horizontal. Ou seja, em relação ao solo, o campo elétrico estaria na horizontal. Tá? Consequentemente, a outra polarização que a gente vai ver daqui a pouco é a paralela. É aquela onde o campo elétrico é paralelo ao plano de incidência. E com essas duas polarizações conhecidas, você pode, já que o meio é suposto linear, aplicar superposição e estudar qualquer outro tipo de polarização. A gente até vai mostrar mais adiante um problema onde o campo ele tem parte dele na polarização perpendicular e parte dele na outra. Vocês vão ver como, uma vez conhecidos os resultados para essas duas polarizações, estender para uma polarização arbitrária fica simples, não é complicado. O truque é sempre ver pela primeira vez. Depois que você vê a primeira vez, é que nem um ovo de Colombo, né? Puxa, é só isso? Mas você precisa ver pelo menos uma vez. Para resolver o problema, ó, repara, acima da interface meio 1, ele pode ser dissipativo aqui o epsilon complexo. Problema nenhum. E para baixo, meio 2, também pode ser dissipativo. Os dois podem ser dissipativos. Os dois podem ser ideais. O que a gente vai fazer aqui vale para qualquer um desses casos, desde que todos eles sejam lineares, homogêneos e isotrópicos. E aí a gente, para montar o problema, montar as direções dos vetores, a gente vai momentaneamente definir aqui um sistema de coordenadas. Isso está sendo definido de maneira arbitrária, porque no final os resultados não dependem dessas direções. Você escolhe a direção que você quiser. Isso aqui é só para ajudar a montar o problema, a visualizar. Porque como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai obrigar que as condições de contorno ou as condições de fronteira, elas sejam satisfeitas aqui na interface. E nesse caso, como não tem corrente superficial, corrente elétrica na superfície,
As condições de contorno são componente tangencial do campo elétrico e do campo magnético contínuas, ou seja, as componentes x e y do campo elétrico e do campo magnético, um titiquinho acima tem que ser igual um titiquinho abaixo. E esse acima ou abaixo vai ser em relação ao plano da interface, que a gente vai assumir, de acordo com essa figura, o plano z igual a zero. Precisa ser z igual a zero? Pode ser o que você quiser, mas fazendo desse jeito as contas ficam mais simples. E o resultado final não vai depender dessa orientação que você assume para o sistema de coordenadas. Ele só está aqui auxiliando a solução do problema. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, no caso dessa polarização perpendicular, o campo elétrico, está aqui o incidente, aqui é a onda incidente. Só estou mostrando nesta direção, mas na verdade imagine-se uma frente de onda infinita chegando sobre essa interface. Nesta direção, nós pegamos este exemplo aqui, ó. E por definição, a polarização perpendicular é aquela cujo campo elétrico, ó, é perpendicular ao plano de incidência. De acordo com o sistema de coordenadas adotado, neste caso, esse campo elétrico só tem a componente y. Ou seja, neste caso, o campo elétrico já é todo ele tangencial à interface. O vetor k, nesse caso, representa aqui a direção de propagação. E você sabe que E vetorial h dá na direção k. Então, com a ajuda dessa figura e definindo este ângulo θi em relação à normal, a interface, como sendo o ângulo de incidência, a gente monta os três vetores, os três fasores, né, que representam o K incidente, o E incidente e o H incidente. Repare, o vetor K é dado por essa expressão aqui, ó. É o K do meio 1, por isso eu coloquei esse índice 1 aqui, ó. Esse K1 é o ômega raiz de μ1 ε1. E se o epsilon for complexo, o K1 é complexo. E aqui, ó, é a direção unitária. Seno de θi na direção x mais cosseno de θi na direção z. Olha para a figura, olha para o vetor K. Eu não vou perder muito tempo, senão a gente não anda na aula de hoje. Repare que esta expressão representa essa direção aqui, ó. Faz para dois ângulos. No caso, os dois ângulos que você deve escolher são θi igual a 0, θi igual a 90, obviamente, né, para simplificar, e você vai ver que isso daqui é verdade. Tá? O campo elétrico só tem componente na direção y. E só para deixar as coisas mais gerais, eu vou aqui propor uma amplitude E0 para ele. Mas o resultado final não depende do E0. No final ele vai sumir, ele vai ser cortado, mas para manter a coisa mais geral possível, eu coloquei, ó, esse E0. E aqui, ó, aquela representação da variação de amplitude e fase, utilizando esse produto escalar K escalar R. Olha como ele facilita a representação. Lembrando que o R é o vetor posição, x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z, e o K é esse cara daqui, ó. E, finalmente, o campo magnético. Não se esquecendo não só da orientação dele, ó, e também de dividir pelo eta do meio 1, eta 1. Lembrando que o eta 1 é raiz de μ1 sobre raiz de ε1, que pode ser complexo, problema nenhum, se o meio for dissipativo, se o ε for complexo. Em relação a essas três equações aqui em cima, ó, alguma pergunta? E aí você faz igualzinho não, né? Seguindo os mesmos passos, você faz para a onda refletida. Então, se o campo elétrico incidente só tem a componente perpendicular, o refletido também só vai ter a componente perpendicular, só que como a direção de propagação agora mudou, ó, o KR, a orientação do campo magnético também muda de acordo. E aí, ó, eu defini aqui o ângulo de reflexão θr. Todos vocês sabem que θr é igual a θi.
Mas nós vamos descobrir isso resolvendo o problema. Então eu coloquei aqui um θr, por enquanto, arbitrário. Depois a gente vai provar que esse θr é igual a θi. Mas por enquanto a gente chama de θr. E com a ajuda dessa figura, a gente faz o que a gente fez antes, só que agora para o campo refletido. O vetor KR tem uma outra direção, mas como está no meio 1, continua sendo aqui, ó, K1. O vetor campo elétrico, ele agora propaga na outra direção, ó, KR, ao invés de KI, KR. Só que eu não sei qual o percentual da energia que é refletida. Uma parte é refletida, outra parte é transmitida. Além disso, se o meio for dissipativo, pode haver defasamento entre o campo incidente e o campo refletido, um atraso, como se a interface fosse um colchão, você tem um atraso. Então eu defino aqui um coeficiente de reflexão, em princípio complexo. Representa a relação de amplitude e fase entre o campo incidente e o campo refletido. Ele é definido em relação ao campo incidente, por isso o E0 aparece aqui. No final ele vai acabar cortando dos dois lados das equações. E, finalmente, o campo magnético, sem se esquecer aqui, ó, de dividir pela impedância intrínseca do meio 1. E se vocês prestarem atenção com cuidado depois em casa não, né? Depois da aula, vocês vão verificar que isso aqui está exatamente de acordo com essa figura. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Em relação ao coeficiente de reflexão, alguma pergunta? Sim, professor. Oi. Pergunta. Os cossenos e os senos são para representar componentes em quadratura no tempo. Não. Esses senos e cossenos aqui são para representar as componentes vetoriais, ou seja, repare que de acordo com esses eixos aqui, ó, de coordenadas, o seu campo magnético ele tem componente X e tem componente Z. Tá. Elas estão aqui. Entendi. Observe que este vetor entre parênteses é unitário. Ok. É unitário. Ele só está indicando para você a direção de orientação do campo magnético. Tudo bem. Beleza? Sim, entendi. Isso aqui é espacial. Ok. Do espaço. Ele está representando geometricamente esse vetor, a direção desse vetor. Arbitrariamente, eu defini os eixos de coordenadas desta maneira. Uhum. E, consequentemente, eu cheguei nessa representação. Mas no final você vai ver que os resultados independem. Se eu chamo isso aqui de X, de Y, de Z, entendeu? Isso aqui está só para ajudar a montar o problema. Por que isso é importante? Repare, aqui o campo magnético tem duas componentes, X e Z. A condição de contorno é sobre a componente tangencial do campo magnético. Então, só este termo vai entrar. Na próxima transparência, você vai ver que vai aparecer cossenos. Ó, vai aparecer este cosseno, vai aparecer este cosseno e vai aparecer o cosseno aqui de baixo. É porque a condição de fronteira ou de contorno, nesse caso, é imposta sobre as componentes tangenciais do campo magnético. Ou seja, a componente na direção X e a componente na direção Y. Só que nesse caso o campo magnético não tem componente na direção Y, vai ficar só esse termo aqui. Beleza? Beleza, entendi. Dava para fazer isso de uma maneira vetorial, geral, complexa. Completa, geral, sem colocar eixo nenhum. Puxa, mas é muito chato. A gente ia ter que usar produto escalar, produto vetorial. É mais elegante, mas desse jeito é mais rápido. Beleza? Beleza. E, finalmente, o campo transmitido. Eu vou andar mais rápido aqui, ó. Duas ou três observações. Não se esqueça que agora, para o campo transmitido, você tem que trocar o K. Não é mais o K do meio 1, agora é o K do meio 2. Então aqui está K índice 2, ômega, raiz de Mi2, raiz de ε2. Inclusive, esse meio 2 pode ser dissipativo, o K pode ser complexo. Mesmo para o eta, ó, repara que agora no campo magnético a divisão é por eta2. Não é mais por eta1, por eta2. E finalmente,
como a gente definiu um coeficiente de reflexão para onda refletida, a gente vai definir um coeficiente de transmissão para onda transmitida. Tranquilo? Outra coisa, a gente não precisa conhecer o ângulo θt. Repare que é lógico, né? Quando o ângulo θt for real, indica a direção de propagação do feixe de laser, você pode pegar um transferidor, medir o ângulo, enfim. Mas para resolver o problema, analiticamente, eu não preciso determinar o θt. Tudo que eu preciso é conhecer o cosseno dele e o seno dele. Depois vocês vão entender o porquê desse meu comentário. Eu não preciso do θt. Mais importante que o θt é o cosseno dele e o seno dele. E esses seno e cosseno saem da lei de Snell, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Na próxima transparência, o que eu vou fazer? Eu vou determinar duas equações. Eu vou... Lembrando que no meio 1, aqui em cima, o campo total é a soma desses dois aqui, ó. Não é um sozinho, não. É a soma dos dois. E embaixo, o campo total é o próprio campo transmitido. Eu vou pegar a componente tangencial do campo elétrico, que nesse caso são as componentes Y. Vou fazer o Z igual a zero, porque de acordo com o sistema de coordenadas adotado, é o plano da interface. E aí eu vou igualar a soma destas componentes tangenciais com esta daqui. Isso vai me dar uma equação. E aí eu vou fazer o mesmo com o campo magnético. Mas só pode entrar a componente tangencial. Então, no caso da equação do campo magnético, vão aparecer esses cossenos aqui, ó, divididos por eta. São esses termos aqui. Então, aqui está a equação que vem da continuidade da componente tangencial do campo elétrico. Aqui está o EY do campo incidente, o EY do campo refletido. Na exponencial não aparece o termo em Z, porque Z é igual a zero. Isso aqui só vale, essa igualdade só vale na interface. E isso tem que ser igual à componente tangencial do outro lado. E vou obter uma equação também para a componente tangencial do campo magnético. E como eu já tinha antecipado, aqui o cosseno dividido por eta. Porque aqui é só a componente tangencial à interface. Nesse caso é a componente X. É a componente X do campo refletido, incidente, a componente X do campo refletido, igualadas, quando Z for igual a zero, a componente X do campo transmitido. Duas equações, duas incógnitas, em princípio, elas são suficientes para achar os coeficientes de reflexão e transmissão da polarização perpendicular. Eu esqueci de ressaltar, para não confundir uma polarização com a outra, a polarização perpendicular, a gente vai adotar esse símbolo para representar o coeficiente de reflexão dessa polarização e o coeficiente de transmissão desta mesma polarização. Repare que o E0 aparece em todos os termos, como já tinha sido antecipado, ele vai ser cortado. O resultado, como o meio é linear, o resultado não depende da intensidade do campo incidente. Alguma pergunta? Por enquanto, pessoal? Acontece que este resultado tem que ser válido, perdão, não preciso ir lá atrás, para todos os pontos sobre a interface. O resultado não pode ser válido só aqui. Ele tem que ser válido para todos os pontos sobre a interface, para qualquer coordenada XY. Qualquer par XY. Mas repara, as duas equações dependem de... Alguém pode estar se perguntando de onde veio esse X? Veio lá daquela exponencial, ó. Como o K tem componente na direção X e na direção Z, este produto escalar, ó, vai dar K1 seno de θi vezes X, mais K1 cosseno de θi vezes Z. Como Z é igual a zero, vai ficar só K1 seno de θi vezes X. É o que está aqui, ó, K1
seno de θi vezes x. Foi daquele produto escalar que esse termo surgiu, fazendo z igual a zero. Surgiu este termo no argumento da exponencial da onda incidente, este outro na onda refletida, este outro na onda transmitida. Algo parecido para o campo magnético. Só que estas relações têm que valer independente do valor de x. Logo, qual a conclusão que nós temos a partir dessa observação? Como é que eu posso fazer com que esta igualdade e esta daqui valham para qualquer valor de x? O que tem que acontecer? Em outras palavras, eu quero cortar esse x fora, independente do valor dele, né? Você podia falar, então faz ele igual a zero. Não, independente do valor dele, eu quero cortar essas exponenciais fora. Isso só acontece se elas forem... Eu posso cortar as exponenciais do lado esquerdo e do lado direito das equações, das igualdades, se elas forem Pô, ninguém vê a escolinha do professor Raimundo, não? Pô, ninguém vai falar assim, captei a vossa mensagem, amado mestre. Só pode cortar se elas forem iguais. Ou seja, para que a equação, a igualdade valha para qualquer ponto sobre a interface, elas têm que ser independentes de x. E, consequentemente, o argumento dessa exponencial tem que ser igual ao argumento dessa exponencial e tem que ser igual ao argumento dessa outra. E isso faz com que você chegue na lei de Snell. A primeira igualdade diz para você que o ângulo de reflexão, o ângulo da onda refletida, é igual ao da incidente. E a segunda igualdade é a lei de Snell, de uma maneira generalizada, que relaciona o ângulo de incidência ao ângulo de transmissão, da onda transmitida. Vocês não viram esta lei de Snell desta maneira, e não foi também a equação que o Snell mostrou lá, sei lá quando foi, uns 500 anos atrás. Esta é uma forma mais geral de representar a lei de Snell. Ela vale inclusive quando o meio for dissipativo. Ela vale inclusive para K complexo. E repare, da lei de Snell, você tem o seno de θt e, consequentemente, o cosseno de θt. E agora, para fechar o problema, só está faltando determinar o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão. E como você tem duas equações, você vai achar equações para os dois. O problema está resolvido. O que significa, filosoficamente, é que aquele chute que a gente deu no início está correto, porque todas as condições de contorno foram atendidas. E antes de abrir para perguntas, né, parece que alguns anos atrás descobriram que teve um matemático persa, que chegou numa relação parecida muito antes do Snell. Enfim, cultura inútil. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Sim. Oi. Eu não entendi muito bem. A equação tem que valer para todos os pontos, certo? Isso, sobre a interface. Sobre a interface. Uhum. E aí, a conclusão que você chegou sobre isso para exponencial é que tem que eliminar o valor de x para não... Não é eliminar o valor do x, é eliminar x da equação, para qualquer valor. Entendi. E aí você pode supor que aí tem... E aí você pode afirmar que aí os argumentos têm que ser iguais. Isso, exatamente. Ok, entendi. Obrigado. Nada. Repare que nós chegamos nesta relação, que a gente continua chamando de lei de Snell, em homenagem ao Snell. Não sei se no futuro
vão acabar mudando o nome da lei, mas enfim, de uma maneira vetorial. E com certeza não foi desse jeito, né? Até porque o Maxwell ainda não tinha nascido, o que o Snell fez, e também não foi o jeito que vocês estudaram no ciclo básico. Vocês chegam, ou na escola, dependendo da escola. Vocês chegam, o professor de ótica chegou na lei de Snell usando outros conceitos, particularmente velocidade, né? A onda muda de velocidade quando muda de meio, e usando argumentos um pouco lembrando mecânica, né? Chega-se relacionando velocidade nesta relação aqui, ó. Não nesta daqui, mas uma relação particular a esta. Esta daqui, na verdade, é o caso mais geral. Vale inclusive se o meio for dissipativo, desde que seja linear, homogêneo e isotrópico. Então, sobre isso eu vou falar na próxima transparência. E talvez vocês se lembrem da lei de Snell que vocês viram em outras disciplinas. Então, como já era esperado, né, da primeira igualdade daquela lei de Snell, você chega na lei de reflexão. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. E da segunda relação, ó, nós temos o valor do seno de θt, e usando o famoso cosseno, né, já que os tetas estão definidos num quadrante só, o cosseno de θt é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θt. Desta lei de Snell, você chega nessa relação. Então, repara, a lei de Snell fornece tudo o que você precisa para resolver o campo transmitido. O seno do θt e o cosseno do θt. Você não precisa nem calcular o θt. Basta substituir seno de θt e cosseno de θt por estas expressões naquela relação anterior do campo transmitido. Essa é a lei de Snell geral, obtida aqui usando conceitos eletromagnéticos, desde que os meios sejam lineares, homogêneos, isotrópicos. Como eu já tinha dito antes, né? Não foi desse jeito que vocês estudaram. Quando vocês estudaram isso antes, vocês estudaram para meios simples, meios sem perdas, meios ideais, aonde não apenas os épsilons, epsilon 1 e epsilon 2, são reais, ou seja, eles são a própria permissividade daquele meio, como também foi assumido lá pelo professor que as permeabilidades do meio 1 e do meio 2 eram iguais a do vácuo. E nesse caso, o K1 é dado por essa expressão e o K2 é dado por essa expressão. Como você vai substituir essas relações nessa igualdade aqui, ó? Repare que o ômega e o raiz do μ0 cortam um com o outro e fica só o raiz do épsilon. Raiz do épsilon de um lado e o raiz do épsilon 2 do outro. Acontece que, por definição, o índice de refração, aqui o N, não confundir com eta, apesar do símbolo ser muito parecido, né, infelizmente a fonte do eta é daquele jeito, não confundir o eta, impedância intrínseca do meio, com o índice de refração N. É um erro comum na prova, o aluno não presta atenção, não vai na aula, aí quando vai só copiando as equações do jeito como estão nas notas de aula, acaba trocando eta com N. Então, este N representa o índice de refração, que, por definição, é a raiz quadrada da permissividade relativa. Então, se você dividir esta igualdade dos dois lados por raiz de epsilon 0, você reescreve a igualdade desse jeito. Provavelmente, quando vocês estudaram lei de Snell em ótica, vocês estudaram aquela lei como sendo N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Isso que eu estou falando é verdade? É assim que vocês estudaram no ciclo básico? Ou no colégio? Sim, sim. Em outra disciplina é assim, professor. Beleza. É essa aqui, ó, é essa igualdade. É um caso particular para meios simples, meios sem perdas, meios não dissipativos. Acontece que vocês já perceberam que na prática todos os meios são dissipativos. Então você usa esta regra, esta lei de Snell mais geral.
Ela vale, inclusive, se os dois meios forem dissipativos. Ela vale, por exemplo, quando se estuda em propagação de ondas de rádio, incidência sobre o solo. O solo é condutivo em VHF e UHF. Propagação sobre a água do mar. A água do mar é condutiva. Incidência da luz em prismas. Prismas são dissipativos. Então, esta é a regra, é a lei mais geral. O que vocês estudarem em ótica vale só para meios sem perdas, ou então com perdas desprezíveis. Bom, voltando ao problema, cortando naquelas duas equações anteriores, as exponenciais fora e a amplitude é zero fora, aquelas duas relações anteriores, elas ficam mais simples. Duas equações, duas incógnitas, nós chegamos finalmente nas expressões que vamos estudar nas próximas aulas, inclusive na aula de hoje. É o coeficiente de reflexão para polarização perpendicular e o coeficiente de transmissão para polarização perpendicular. A gente vai dar mais destaque à reflexão, tá? Até porque, por conservação de energia, se você souber quanto de potência foi refletido, automaticamente você sabe quanto foi transmitido, tá? Mas, de qualquer maneira, você tem aqui, ó, os dois coeficientes. E eles só valem para polarização perpendicular. O que vocês estudaram em eletromag foi a incidência normal, quando o θi é igual a zero. E aí, da lei de Snell, vou voltar atrás. Da lei de Snell, quando o θi é igual a zero, o θt também é igual a zero. Então, θi é igual a zero, você tem o θr igual a zero e o θt igual a zero. Foi o caso que vocês estudaram. Aí não precisava de estudar uma onda plana propagando numa direção arbitrária. Bastava assumir ela propagando ou na direção z positiva ou na direção z negativa. Matematicamente fica tudo muito mais simples. Mas esta equação vale também, ó, porque quando θi é igual a zero e θt, consequentemente, é igual a zero, esses cossenos valem 1. Aí você chega naquela relação que vocês estudaram antes, em eletromag. Eta2 menos eta1 dividido por eta2 mais eta1. Não foi esse o coeficiente de reflexão que vocês estudaram em eletromag? Ou vocês viram em eletromag? Sim. É um caso particular. Está contido aqui dentro. Este é o mais geral. Infelizmente, para a próxima polarização, a equação vai ser diferente. Vai haver uma troca. O eta2 vai vir para cá, o eta1 vai para o outro lado. Ou seja, o comportamento da reflexão e, consequentemente, da transmissão da polarização perpendicular é diferente da próxima polarização. E a gente vai estudar isso com bastante calma na aula de hoje e na próxima semana. E aí, se tudo correr bem, vocês vão entender, entre outras coisas, por que o pessoal usa óculos polarizado. Para que serve esse negócio? É porque é mais bonito? É mais caro? Não, tem uma serventia. Por enquanto, alguma pergunta? É lógico que é muita conta, muita equação, mas vocês vão estudar. Diz um estudo americano que para cada hora de aula dentro de sala de aula, o aluno tem que estudar 3 horas fora. Eu digo aqui que 2 horas fora bastam, mas não basta só acompanhar a aula síncrona, entendeu? Você tem que estudar por fora e, se possível, não deixe de fazer exercícios. O livro-texto foi passado através do Moodle junto com as soluções dos exercícios. Então, vocês têm um monte de exercício com as soluções para treinar. Quem quiser, eu não cobro isso de vocês, mas eu acho que seria interessante um exercíciozinho ou outro. Não precisa nem fazer a conta, só olhar a solução e ver como a coisa é encaminhada. Não havendo perguntas, eu vou prosseguir. Agora é a próxima polarização. Eu vou andar um pouco mais rápido, porque os passos são muito parecidos. Eu só vou destacar aquilo que aparece de diferente. Então, repara,
Agora o pessoal de ótica costuma chamar essa polarização de paralela. É aquela onde o campo elétrico, ó, ele não é mais perpendicular ao plano de incidência, ele é paralelo ao plano de incidência. Quem é perpendicular agora é o campo magnético. Inclusive, esta relação é dual à anterior. A gente poderia simplesmente argumentar, isso aqui é dual, troca o epsilon com o mi com epsilon, e a gente automaticamente chega no resultado. A gente não vai fazer isso aqui, vai fazer tudo de novo, seguindo os mesmos passos. Repare agora que a polarização é definida como paralela. O campo elétrico é paralelo ao plano de incidência. Se fosse propagação de onda de rádio, a gente classificaria essa polarização como vertical. Ou seja, o campo elétrico é quase vertical em relação ao solo, em relação ao plano da interface. E aí você vai montar novamente aqueles vetores, só que tomando cuidado agora com a orientação do campo elétrico e com a orientação do campo magnético. Agora é o campo magnético que só tem componente na direção Y, enquanto que o campo elétrico tem componente na direção X e componente na direção Z. Na hora de aplicar as condições de contorno, você só vai levar em conta as componentes tangenciais. Repara que agora o cosseno vai pular da equação do campo magnético para a equação do campo elétrico. E é isso que faz, no final das contas, lógico, estou falando do ponto de vista matemático, não físico, né? Mas matematicamente falando, é essa mudança do cosseno que saiu daqui de cima e veio aqui para baixo, que faz com que no final a expressão do coeficiente de reflexão seja diferente em relação à anterior. Em relação a essas três equações iniciais, alguma pergunta? Em relação à polarização em si, alguma pergunta? E aí você faz o mesmo para o refletido e para o transmitido. Mesmos passos, só toma cuidado agora com que agora a orientação do campo elétrico é o campo elétrico que tem as componentes X e Z. O campo magnético só tem a componente Y. E para distinguir as equações umas das outras, agora, para o coeficiente de reflexão e para o coeficiente de transmissão, a gente usa esse símbolo aqui, ó, paralelo. São os coeficientes da polarização paralela. Conhecendo os resultados para as duas polarizações, você combinando elas entre si, você pode estudar agora qualquer polarização arbitrária. Você vai agora igualar as componentes tangenciais, tanto do campo elétrico como do campo magnético, dos dois lados da interface, ou seja, quando Z é igual a zero, você vai chegar nessas expressões. Repara que agora o cosseno saiu daqui de cima e veio aqui para baixo. Então, os coeficientes são diferentes da outra polarização. Mas, o que vai acontecer com a lei de Snell? Permanece igual. Exatamente. Repare que a lei de Snell, pelos mesmos motivos, né, você chega nesta relação, ou seja, os argumentos das exponenciais têm que ser os mesmos, porque os resultados têm que valer para qualquer ponto sobre a interface. Consequentemente, a lei de Snell vai ter a mesma forma. E a observação importantíssima é a seguinte: a lei de Snell não depende da polarização do campo incidente. Ou seja, lá no ciclo básico, quando vocês estudaram ótica ou no colégio, em nenhum momento o professor ficou preocupado com se a orientação do campo era assim ou assado. Ele chegou na lei de Snell e nem se preocupou em definir qual era a orientação do campo incidente. Ele utilizou conceitos escalares de velocidade para chegar nessa relação, ou uma relação parecida com essa, né? Isso porque a lei de Snell não depende da polarização. A relação entre o ângulo de incidência e o ângulo transmitido vale tanto para a polarização paralela como para a polarização perpendicular. Consequentemente, vale para qualquer polarização.
E se for circular? Vale também, porque circular é uma parte na paralela, outra parte na perpendicular. Se as duas vão ter o mesmo θt, então a lei de Snell vale para qualquer polarização. Por isso que no ciclo básico foi possível estudar lei de Snell na matéria de ótica, sem se preocupar com equação de Maxwell, com vetores, com orientação. Porque a lei de Snell, ela independe da polarização. Os coeficientes de transmissão e reflexão, não. Eles dependem da polarização. Mas a lei de Snell, não. É a mesma. Alguma pergunta? Como é a mesma lei de Snell, aqueles comentários que eu já fiz antes, inclusive do índice de refração para meios sem perdas, são os mesmos, eu não vou repetir. Então, na próxima transparência, eu já vou cortar o E0 dos dois lados da igualdade, já vou cortar as exponenciais fora. Reparem que as relações não são as mesmas das anteriores e, consequentemente, as expressões são diferentes. Se você comparar, você vai ver que basicamente o que aconteceu. O eta1 troca com o eta2. E, consequentemente, o comportamento dessa reflexão para uma polarização não é o mesmo da outra polarização. Antes de fazer o próximo comentário, alguma pergunta? Eu tenho agora um comentário muito importante. Para a nossa disciplina, não vai fazer grandes diferenças, tá? Mas se amanhã você precisar, por algum motivo, utilizar essas equações, observe o seguinte, eu vou voltar atrás, tá? Eu vou voltar lá atrás, na figura, nessa daqui, ó. Repare que eu assumi arbitrariamente o campo magnético, tanto da onda incidente como da onda refletida, como da onda transmitida, apontando para fora, apontando na direção do seu rosto. Mas e se por acaso a reflexão for tal que o campo magnético aponta para dentro e não para fora? O que vai acontecer? E se eu errei a orientação? E se houve aqui um defasamento de tal maneira que o campo magnético aponta na outra direção? O que vai acontecer nessas equações aqui? Vai virar menos seno e menos cosseno? Isso. Um sinal de menos. Ou seja, se por acaso o campo magnético, na verdade o campo total, né, todo ele, que o campo elétrico gira junto com o campo magnético. Se por acaso você errou e ao invés de apontar para fora, esse campo magnético aponta para dentro, não tem problema nenhum. Na hora que você fizer as contas, o coeficiente de reflexão ele vai vir negativo. Então, quando o coeficiente de reflexão aparecer com um sinal negativo, só quer dizer que você errou a orientação, a referência. Você tinha que colocar isso apontando para dentro. Então, o fato de você apontar para fora ou para dentro não faz diferença nenhuma. Só muda o sinal do coeficiente de reflexão. Idem para o coeficiente de transmissão. Isso está claro ou não? Se o coeficiente vier negativo, simplesmente significa que você errou a orientação dessa figura. Não é pecado, você não sabe o resultado, a gente começou montando o problema sem saber exatamente se esse negócio é apontar para dentro ou para fora, beleza? Bom, acontece que 99,9% dos autores dos livros, eles apontam, quando montam o problema, eles apontam esse campo magnético para dentro e, consequentemente, o campo elétrico para baixo. E, consequentemente, se você pegar o livro-texto ou a esmagadora maioria dos livros de eletromagnetismo, esta equação aparece com um sinal trocado. Se você pegar o livro-texto, você não vai ver desse jeito. Você vai ver eta2 cosseno de θt menos eta1 cosseno de θi. Porque
eu defini desse jeito. Mas os livros, na esmagadora maioria, definem desta maneira. Alguém sabe por quê? Porque quando você faz desse jeito, repara, quando a incidência for normal, o campo elétrico da onda incidente vai apontar na mesma direção do campo elétrico da onda refletida. Que é o que acontece com a outra polarização, com a polarização perpendicular. Então, o pessoal de ótica gosta de falar o seguinte: olha, quando a incidência é normal, os resultados são os mesmos. E para os resultados darem iguais, tem que se inverter a orientação do campo refletido. Essa é a motivação do pessoal de ótica. Eles usam uma referência com a orientação trocada, justamente para que, no caso particular da incidência normal, os resultados obtidos da polarização perpendicular coincidem exatamente com os resultados obtidos para essa polarização. Você vai ver que vai dar eta2 menos eta1 dividido por eta2 mais eta1, que é o caso que aconteceu antes, quando a incidência é normal. Beleza? Mas, na verdade, isso não faz diferença nenhuma, é uma questão de referência. Tá? Só que em propagação de ondas de rádio, quem já fez ou quem vai fazer, vai ver o seguinte: quando a gente usar esses coeficientes em propagação de ondas de rádio, para o modelo de 2 raios, a gente vai falar o seguinte: ó, lá no campo que chega no receptor, a onda é a soma da incidente com a refletida. Nem toda a potência é refletida. Uma parte da potência, se não houver bloqueio aqui na frente, ó, entre uma antena e a outra, se não houver bloqueio, tem uma parcela da energia que vai direto na antena receptora. Vai ter uma parcela da energia que vai refletir e vai ter uma parcela que vai direto. Aí a gente fala assim: o campo total é a soma dos dois. Só que se você usar a notação do pessoal de ótica, você vai ter que dizer o seguinte: ó, o campo total é a subtração dos dois. Porque, repara, o campo incidente, o campo elétrico, vai estar, o direto, né, vai estar apontando para cima, enquanto que o refletido, nesta referência, aponta para baixo. E aí, o pessoal que usa a notação de ótica teria que dizer o seguinte: ó, se a polarização for a horizontal, você soma. Mas se a polarização for a vertical, você subtrai. Porra, como é que você explica isso? Aí você tem que ficar se justificando, como eu estou fazendo agora. Né? Ou seja, eu estou justificando agora para não ter que justificar em propagação de ondas de rádio. Então, por causa da matéria de propagação de ondas de rádio, eu adoto esta anotação, havendo uma troca do sinal. Porque lá em propagação eu vou falar o seguinte: ó, independente da polarização, você sempre soma o incidente com o refletido. Parece piada, mas tem muita gente boa que erra isso. Tem livro que erra isso. Ele fala: olha, você soma os dois, mas usa o coeficiente de ótica. Está errado. Tá? Então, por esse motivo, eu adoto esta referência ao invés da referência que é adotada no livro-texto e na maioria dos livros de eletromagnetismo. E, consequentemente, tem uma troca de sinal. Depois, se você pegar o livro-texto, você vai observar essa troca de sinal. Para nós, não vai fazer diferença nenhuma. Até porque, se você está interessado em potência, como potência é proporcional ao módulo do campo ao quadrado, essa diferença de sinal vai para o espaço. Mas a diferença de sinal é por causa da referência que eu estou adotando nas notas de aula. Diferente da referência que 100% dos autores utiliza. Alguma pergunta? Ou isso aqui... Oi. Isso pode fazer diferença também na hora de calcular o vetor de point, né? Boa pergunta. Olha a pergunta que ele fez. Muito boa pergunta. A resposta é não, tá? Porque eu troco o campo magnético, mas o elétrico também. Então, E vetorial H continua igual. Entendeu? Entendi, sim. Beleza. Isso aqui é só mesmo uma troca de sinal por causa da referência. Um aponta para um lado, o outro aponta para o outro.
Só que, ao usar desse jeito, eu chego em propagação e falo assim, ô, pessoal, lembra daqueles coeficientes? São os mesmos. Ô, pessoal, você vai somar sempre o campo incidente com o campo refletido. Eu não toco mais no assunto. Aí, se você olhar, a maioria dos livros de propagação, eles adotam a notação do óptico e fala para somar. Na polarização horizontal, correto. Na vertical, se fizer daquele jeito, é errado. Mas, enfim, né? Como é um modelo muito simples e nunca bate com as medidas, o pessoal acaba não percebendo esse erro. Mas, enfim, alguma pergunta? O que nós vamos fazer agora é estudar esses coeficientes, beleza? Então, repara, infelizmente, nós temos 2 casos para estudar, a polarização perpendicular e a polarização paralela. E pior do que isso, o meio 1 pode ser mais ou menos denso do que o meio 2. Por exemplo, a luz, ou a onda, pode estar vindo do ar para a água ou da água para o ar. Então, na verdade, temos 4 casos para estudar. As 2 polarizações, perpendicular e paralela, combinadas com meio 1 mais ou menos denso. Então, são esses 4 casos que vamos estudar no final da aula de hoje e início da próxima aula. A gente vai começar com o caso mais usual, tanto em propagação como em ótica, né? Que é quando, bom, enfim, pelo menos propagação, quando a onda vem do meio menos denso, ar, atmosfera, e encontra a superfície de um meio mais denso, solo, água, por aí vai. E isso é chamado, pelo pessoal de ótica, de incidência externa. Externa é a onda vem do meio menos denso. Por exemplo, vem do vácuo e incide na superfície de um vidro, de um prisma. Então, e outra coisa, vocês já falei isso trocentas mil vezes, né? Os meios podem ser dissipativos, mas aí é muito parâmetro, Então, aqui a gente vai estudar que nem o pessoal de ótica. A gente vai assumir que os meios são ideais, meios ideais. Momentaneamente, vamos esquecer que pode haver perdas. Depois, lá na frente, eu falo um pouquinho sobre o que acontece se houver perdas. Então, para não ficar muito parâmetro, sigma, epsilon, epsilon duas linhas, vamos fazer que nem o pessoal de ótica. Esses 4 exemplos, esses 4 casos, vão ser estudados como se os meios 1 e 2 fossem ideais, simples. Então, nós vamos assumir, para simplificar, que o Mi1 e o Mi2 são iguais, por exemplo, 2 dielétricos, e com permeabilidade iguais à do vácuo, Mi0. São 2 parâmetros a menos, né, para atrapalhar, embora as equações valham para todos os casos, tá? Mas aqui, para ilustrar, vamos assumir o Mi1 igual ao Mi2, e nesse caso igual ao Mi0, e os épsilons reais, não tem perda, não tem dissipação. Então, o epsilon e o epsilon 2 são realmente as permissividades desses meios reais, não tem perda nenhuma. Os casos vão ser reais, os ângulos vão ser reais, os etas vão ser reais, são os casos que a gente geralmente estuda em ótica, tá? E, por definição, a incidência externa é quando o meio 1 é menos denso que o meio 2, ou seja, o epsilon 1 é menor do que o epsilon 2. Do ar para a água, do ar para o solo, só que um solo ideal, sem perdas, tá? Então, por causa disso, o nome do fenômeno é chamado incidência externa. Obviamente, o outro caso é a incidência interna, ou seja, a luz vem de dentro da água e sai para fora, né? Vem de dentro do vidro e sai para o ar. Esse é o próximo caso. No caso dessa incidência externa, a lei de Snell é sempre válida, mesmo a lei de Snell. Mas como o Mi é igual dos dois lados, e o ômega é igual dos dois lados, sendo o epsilon 1 menor do que o epsilon 2, e como o K é proporcional à raiz de epsilon, então se epsilon 1 é menor do que epsilon 2, é porque K1 é menor do que K2. O índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2. Mas isso tem que ser igual. Consequentemente, se o K1 é menor que o K2, é porque o seno de θi é maior
do que o seno de θt para que o produto de um lado seja igual ao produto do outro. Consequentemente, é aquela figura que você já viu trocentas mil vezes, né? O ângulo de incidência é maior do que o ângulo de transmissão. É aquele caso do índio caçando peixe, né? Ele tem que jogar a flecha dele mais para frente ou mais para trás, né? O peixe, na verdade, está mais perto do pé do índio, mas ele vê como se o peixe estivesse aqui na frente, ó. É a refração que vocês veem quando jogam um canudo num copo d'água, né? O canudo parece que dobra. Como eu sou sempre muito preciso, repare que eu coloquei maior ou igual. Esse igual só ocorre na incidência normal, quando os dois são nulos. Fora esse caso, o θi vai ser maior do que o θt. E, consequentemente, o θi chega a 90 graus antes do θt. Alguma pergunta? Esta figura era para ter uma animação que já foi perdida, mas eu gosto dela porque ela mostra, ó, repara, para você se lembrar que no meio 1 não tem só a onda incidente, ó. Na verdade, você tem uma interferência entre a onda incidente e a onda refletida. Essa bagunça que aparece aqui representa a interferência entre as duas frentes de onda. Lá embaixo não, ó, só tem a onda transmitida. Não tendo perguntas, vamos fazer o estudo qualitativo dessa incidência externa. Sempre lembrando que, por definição, o ε1 é menor do que o ε2. Então, estão lá, primeiro, para polarização perpendicular. Foi a primeira que a gente estudou na aula de hoje. Como o ε1 é menor do que o ε2, e como o ε1 é menor que o ε2, e como a impedância do meio, a impedância intrínseca do meio, é proporcional ao inverso da raiz do ε, é porque o eta2 é maior do que o eta1. Falei certo? Não, falei errado, ao contrário, né? Só um momentinho. O K2 é maior, perdão. Eu falei bobagem, vamos repetir. Se o K2 é maior, é porque o eta2 é menor do que o eta1. Ao contrário, o eta2 é menor do que o eta1. Já que o ε2 é maior do que o ε1, então o eta2 é menor do que o eta1. Mas o θi é maior do que o θt. Isso significa que vai ter, na medida em que o θi vai aumentando, começa em 0 graus, você vai aumentando, né? Ou seja, a incidência vai ficando o raio da onda incidente vai ficando cada vez mais afastado da normal. O θi vai aumentando, vai ter um valor de θi, aliás, minto, estou falando bobagem. Significa que isso aqui vai ser sempre negativo. Isso. Estava falando bobagem. Como o eta2 é menor que o eta1 e o cosseno de θi é menor do que o cosseno de θt, esse valor é sempre negativo. Então, isso aqui é um gráfico. Ô, pessoal, vocês me desculpem a confusão, tá? Isso aqui é um gráfico mostrando o coeficiente de reflexão da polarização perpendicular em função do ângulo θi. Ele é sempre negativo. Então, quando o θi é igual a 0, da lei de Snell, θt também é igual a 0, o coeficiente é eta2 menos eta1, dividido por eta2 mais eta1. Como o eta2 é menor, ele é negativo. Ele vai variando monotonicamente até o θi chegar a 90 graus. Lembrando que o θi chega a 90 graus antes do θt, que o θi é sempre maior do que o θt. Quando o θi é igual a 90 graus, quanto vale o cosseno? 0. Exatamente. Ou seja, independente do valor do eta1, independente do valor do θt, o coeficiente de reflexão tende para -1. Tende para aqui, pô. -1. A gente chama isso de o pessoal de propagação chama isso de incidência rasante. Ou seja, o raio incidente, ele é rasante ao solo.
é rasante a interface. Nesse limite, toda a potência é refletida. Toda a potência é refletida. Neste limite, né? Na prática, você não chega no ângulo θ igual a 90, mas tende para 90. Então, na incidência rasante, o módulo do coeficiente de reflexão é igual a 1. Tende para 1. Ou seja, nada é transmitido. Aqui está o comportamento do coeficiente de transmissão. Quando o ângulo de incidência é 90 graus, o coeficiente de transmissão tende para 0. Professor, Oi. você está querendo dizer com rasante é tipo um feixe de luz quase que paralelo à superfície? Exatamente, exatamente. Tá. A incidência rasante é o contrário da incidência normal. Ok. A incidência rasante, se fosse ótica, né, é o feixe do laser quase paralelo à superfície, à interface, exatamente. θi tendendo para 90 graus. Que é o caso de interesse, geralmente, em alguns casos, né, é o caso de interesse em propagação de ondas de rádio, porque os enlaces são compridos, geralmente. Há diferença se o ambiente for urbano, o raio que bate no prédio, mas enfim, não estou me referindo a enlaces mais compridos. Esse caso da incidência rasante, ele é bem estudado em problemas envolvendo propagação de ondas de rádio. Quando os enlaces são muito compridos, você vai ter uma incidência rasante. Beleza ou não? Beleza. Pô, professor, mas negativo significa simplesmente que aquela referência que foi adotada está errada. Tem que apontar o campo para o outro lado. É só isso, pô. É só dizer o seguinte, ó, o campo refletido, ele partiu com o sentido oposto àquilo que a gente definiu no início. A gente definiu daquele jeito porque a gente não sabia a resposta, pô. Então, quando você olhar um coeficiente de reflexão ou de transmissão, aqui, por exemplo, deu positivo, mas poderia ter dado negativo. Quando você observar essa troca de sinal, é porque você errou a referência. Errou não. Você simplesmente adotou uma referência, mas naquele caso o campo aponta no sentido oposto. Problema nenhum. O que a gente vai se preocupar mais é com o módulo desse bicho, porque o módulo desse cara ao quadrado está relacionado ao percentual de potência que é refletida. Dos 100% que incide, módulo desse cara ao quadrado reflete e, consequentemente, o que sobra vai para baixo. Por isso que a gente vai dar mais destaque ao estudo do coeficiente de reflexão do que o de transmissão. Mas, para manter as coisas completas, eu sempre vou colocar também os resultados do coeficiente de transmissão. Só algumas observações antes de abrir para perguntas, né? Primeiro, o valor negativo, isso mesmo, o valor negativo do coeficiente simplesmente indica que a orientação do vetor que representa o campo eletromagnético vale tanto para o campo elétrico como para o campo magnético. Por isso que não vai afetar o cálculo do vetor de Point. Os dois giram junto, tá? É diferente daquilo que a gente assumiu nas figuras. Repare, o módulo do coeficiente de reflexão vai aumentando, né? Lembra que módulo, você passa essa figura para cima. Ele começa pequititinho, vai aumentando, o módulo, vai aumentando até chegar a 1. Ou seja, a máxima potência transmitida ocorre na incidência normal. Na medida em que a incidência vai ficando rasante, menos potência vai sendo transmitida e, no limite do θi tendendo para 90, toda a potência é refletida. E esse crescimento é monotônico. Repare que o valor mínimo do módulo é para a incidência normal. Alguma pergunta? Professor, vamos fazer. Oi, pode perguntar. Eu só queria saber se a gente vai falar sobre o coeficiente de reflexão ainda. O tempo todo. Ok, você não parametrizou ele ainda não, né? Eu não entendi o que significa parametrizar. Por exemplo, você está mostrando o de incidência e o de
Não, ok, você está mostrando de reflexão. É o que eu estou pensando em reflexão total. A gente ainda vai Ah, não, chegar a não. falar. Reflexão total, nós vamos estudar, Ah, ok. mas ela só ocorre para incidência interna. Quando a Ok. luz vem da água para o ar, do Ah, vidro para o ar. não, tudo bem, que eu Aqui, estou como você apressado. já está observando, essa reflexão total, na verdade, é um limite. Ela Uhum, só ocorre para θ igual a 90. Aqui não ocorre o ângulo crítico. uhum. Beleza? Beleza, tudo bem. A reflexão total, você está antecipando. Ela vai aparecer, mas só na incidência interna, que é o próximo caso. A gente vai estudar um pouquinho depois. No Tudo final, bem. enfim, antes da incidência interna ainda tem um caso. A gente continua na externa, mas por enquanto a gente só estudou a perpendicular, falta outra ainda, paralela. Beleza? Beleza, tranquilo, estou Mas antes apressado. disso tem um ângulo especial. Antes do ângulo crítico tem um outro ângulo especial. Tá? Então, ó, Hum. agora a gente vai partir para outra polarização, a paralela. Lembrando que a perpendicular é aquela cujo campo elétrico está apontando na sua cara. A paralela é aquela onde quem aponta para sua cara é o campo magnético. E como já tínhamos mostrado antes, na outra polarização, a paralela, há uma troca entre o eta1 e o eta2. O eta1 vai para o lugar do eta2 e vice-versa. Independente da troca de sinal, aquela coisa toda. Para o módulo, essa troca de sinal não vai fazer diferença nenhuma. O eta2 vai trocar com o eta1. Significa que, como o eta2 vai trocar com o eta1, o bicho vai começar positivo e vai terminar negativo. E ele vai ser zero em algum momento entre θ igual a zero e θ igual a 90 graus. Repara, o eta2 antes aparecia aqui, ó. Agora quem aparece aqui é o eta1. O eta2 veio para cá. A polarização paralela comporta-se diferente da outra. Houve uma troca entre o eta1 e o eta2. Ou seja, qualitativamente, esse cara começa com valor positivo, já que o eta1 é maior que o eta2, a incidência continua externa. Mas repara, quando o θi tende para 90, esse cosseno tende para zero, o coeficiente de reflexão, mais uma vez, tende para -1. Ou seja, toda a potência é refletida na incidência rasante. Só que no meio do caminho, olha o que acontece com ele. Vocês estudaram esse fenômeno antes? Porque este fenômeno, diferentemente do ângulo crítico, ele depende da polarização. Sem estudar esse fenômeno, né? Como nós estamos estudando agora, vetorialmente, a gente não consegue chegar neste resultado e, consequentemente, na explicação deste fenômeno. Alguém já viu isso antes? Alguém sabe o nome deste ângulo? Esse ângulo de incidência especial? É o ângulo de Brewster? Brewster. Vocês já viram isso em que disciplina? Fundamentos de óptica, oscilação e ondas. Eu não lembrava o nome, não. Beleza. Então o professor estudou o problema vetorialmente. Colocou as equações de Maxwell, o campo elétrico, o campo magnético. Não. Então como é que ele chegou? Eu não me lembro mais, é porque eu já fiz essas matérias há muitos séculos. Porque este ângulo de Brewster, ele não acontece quando a polarização é perpendicular. Em outras palavras, se você tiver um laser, enfim, você conseguiu uma tecnologia para que o laser tenha polarização circular. Se você fizer o feixe de laser incidir num prisma e acertar o ângulo de incidência para ser exatamente o ângulo de Brewster, a onda refletida sai linearmente polarizada na polarização perpendicular, porque a paralela não reflete. Ou seja, no ângulo de Brewster, a polarização paralela é toda transmitida para o outro lado. Em média, né? Na média.
este fenômeno depende da polarização, não ocorre para polarização perpendicular. Na próxima transparência, a gente vai tentar justificar por que para uma polarização ocorre e para outra não. Professor, eu ainda não entendi esse fenômeno. Não entendi o que acontece quando ele cruza. O que está acontecendo é, em vez de ter um sentido, o campo eletromagnético, agora ele vai ter outro sentido quando ele ultrapassa aquele... Não. Deixa eu tentar mostrar outro gráfico, então, tá? Beleza? Tudo bem. Concorda que isso acontece? Olhando para esta equação, vendo quem é maior, quem é menor, algum problema em relação a esse comportamento qualitativo? Eles vão ser iguais quando o N2 for zero? O N2 não pode ser zero. O N2 igual a zero significaria o epsilon igual a zero, isso não existe. Okay. O menor epsilon é o do vácuo, onde o N é igual a 1. O menor N é igual a 1. Não existe N igual a zero. Quando ele cruza o gráfico, o valor é zero? Quando ele cruza esse eixo, o valor do coeficiente é zero. É quando este termo daqui, ó, é igual a este. Ah, a parte de cima, ok. Uhum. Talvez um outro gráfico ajude a visualizar melhor. Eu vou mostrar para vocês um gráfico onde, ao invés do coeficiente, eu vou plotar o módulo do coeficiente, que é o que realmente importa. Eu vou pular essa transparência, depois eu volto para ela, tá? Ó, este é o gráfico do módulo do coeficiente de reflexão. Este é o módulo daquela primeira polarização que a gente estudou, a perpendicular, e este daqui é o módulo desta última, ó. Quando o ângulo de incidência for igual ao ângulo de Brewster, na situação ideal, sem perdas, o coeficiente de reflexão da polarização paralela é nulo, é zero. Todos começam com o mesmo módulo, estou falando do módulo, tá? Todos começam com o mesmo valor na incidência normal e todos tendem para o 1, ou seja, reflexão total, quando a incidência é rasante. Mas como essa polarização paralela passa por um nulo, na prática por um mínimo, né? Porque as perdas fazem com que esse equilíbrio deixe de existir. Na prática, as perdas vão fazer com que o gráfico passe por um mínimo. Repare que uma polarização reflete mais do que a outra. Os óculos polarizados, eles são feitos exatamente para cortar esta daqui, ó. Além deles serem escuros, e já cortam as duas um pouquinho, né? Quando ele é polarizado e preparado para cortar essa daqui, ó, você diminui ainda mais a quantidade de luz que vem refletida do solo, da superfície do lago, da neve, da areia da praia e por aí vai. Então repare, as polarizações diferentes refletem de forma diferente. Lembra que polarização perpendicular é campo elétrico perpendicular ao plano de incidência, mas é paralelo ao solo. Em propagação, essa é a polarização horizontal. Essa polarização horizontal é muito utilizado em VHF para TV aberta, porque ela reflete mais no solo, ela reflete mais nos topos dos prédios. Então, quando você entende isso daqui, você começa a entender melhor por que polarização horizontal foi muito utilizada nos primórdios da radiodifusão de TV, por que a polarização vertical é a mais utilizada em comunicações pessoais em ambientes urbanos e por aí vai. As polarizações refletem de maneira diferente nas paredes, no chão, nas paredes dos prédios, na janela. Sim? Alguma pergunta, pessoal? Este gráfico te ajudou a visualizar melhor o fenômeno ou não?
Professor, eu acho que sim. Eu só queria entender uma coisa. Quando ele está chegando em zero, quer dizer que ele está sendo todo transmitido, correto? Chegando em zero, quem? Este cara? Isso, paralela, componente paralela. Teoricamente, a potência está toda sendo passada para o outro lado. Exatamente. Beleza, entendi. Tranquilo ou não? Sim. Na prática, isso nunca acontece, porque todos os meios têm perdas. As perdas vão fazer com que este bico que aparece aqui, ó, dê uma suavizada. Ah, ok. Tá? Uhum. Então, observem. Uma polarização reflete mais do que a outra. Consequentemente, né, uma reflete menos do que a outra. Isso a gente observa estudando qualitativamente esta equação e a outra. E observando que, neste caso, né, sendo o meio não dissipativo, ou seja, eta1 e eta2 puramente reais, vai haver essa passagem por esse nulo aqui. Em relação à matemática, ao gráfico, alguma pergunta? Que fisicamente talvez ainda não entenda por que uma polarização tem ângulo de Brewster e a outra não. Esse é o objetivo da próxima transparência. Mas, por enquanto, na fórmula, na matemática, alguma pergunta? Bom, por que isso acontece e por que isso depende da polarização? Existe uma explicação macroscópica para isso, mas eu acho que antes eu vou falar sobre como calcular o ângulo de Brewster, né? Aqui a foto do Brewster, pesquisador em inglês, se eu não estou enganado. Esse ângulo de Brewster também é chamado ângulo de polarização, que esse fenômeno é usado em alguns experimentos de ótica, né, para gerar um feixe de luz linearmente polarizado. Não sei se hoje não usa isso, né? Mas antigamente o pessoal usava esse fenômeno, né? Às vezes você tinha uma fonte de laser não muito boa e usando um prisma e fazendo essa fonte de laser incidir nesse prisma com ângulo de Brewster, você conseguia filtrar a polarização indesejada e fazer com que a polarização refletida fosse um pouco mais pura, já que uma, teoricamente, não reflete nada, né? Naquele ângulo específico. Como você calcula esse ângulo de Brewster? Muito simples. Você vai usar duas equações. Uma vem do fato de que, para o ângulo de Brewster, o numerador do coeficiente de reflexão da polarização paralela tem que ser zero, porque, por definição, o ângulo de Brewster é o que faz isso ser igual a zero. Então, uma equação vem de zerar este numerador. Essa daqui, ó. Aqui eu troquei o θi por θb, que essa igualdade só vale quando o θi é igual a θb. E para não confundir, eu chamei o ângulo de transmissão correspondente de θtb. Ou seja, é o ângulo de transmissão quando o ângulo de incidência for o de Brewster. Só que isso daqui, ó, só com cosseno, não desfaz a ambiguidade de quadratura. Então você também precisa de uma equação para o seno. A equação para o seno é a própria lei de Snell, pô. Então, manipulando estas duas igualdades trigonometricamente, você chega nesta relação. Assumindo épsilons reais. Tá? Está assumindo, por enquanto, que o meio não é dissipativo. Agora, se a gente assumir que o Mi1 e o Mi2 são iguais, esta razão ela vai para 1 e você tem uma relação que provavelmente foi aquela que vocês estudaram, foi aquela que vocês viram em ótica, no ciclo básico. Se por acaso o Mi1 e o Mi2 forem iguais, você manipula mais uma vez esta relação aqui e as outras, né? E você chega nesta relação. A tangente do ângulo de Brewster é dado pela raiz quadrada da razão ε2 sobre ε1. Ou seja, é o índice de refração do meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1. E mais legal ainda, você mostra que tangente do ângulo de Brewster é igual a cotangente do ângulo de transmissão correspondente.
Ora, quando a tangente de um ângulo é igual à cotangente de outro ângulo, é porque esses ângulos são Enem. Tangente de alfa é igual a cotangente de beta. É porque alfa e beta são eu também não me lembraria. Eles são complementares. Eles são complementares. E aí você tem essa figura aqui, ó. O raio refletido e o raio transmitido, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Isso só acontece para o ângulo de Brewster. E lembra que o ângulo de Brewster só ocorre para polarização paralela. Esta figura, junto com o fato da polarização ser paralela, ajuda a explicar uma explicação meio perneta, tá? Uma explicação macroscópica. Por que que nesta situação a reflexão não ocorre? Você tem aqui um dielétrico, um plástico. Esse plástico é formado por moléculas, beleza? Aí penetrou um campo lá para dentro, um campo elétrico. O que acontece, né? Quando carga, o que acontece com as cargas na presença do campo elétrico? Vão se mover. Como é um plástico, né? Como não é um condutor, elas não se movem, né? Umas são puxadas para um lado, outras são puxadas para o outro. Estou falando do ponto de vista macroscópico, na média. Uhum. Tá? Então, as positivas são puxadas para um lado e as negativas para o outro. É a polarização. Isso forma pequenos, lá dentro do plástico, forma pequenos dipolinhos. Exatamente. Com eixo, esses dipolinhos têm eixo em que direção? Do campo elétrico? Exatamente. Que, por sua vez, pelo fato da onda ser TEM, ele está perpendicular à direção de propagação transmitida. Ou seja, o campo elétrico é paralelo à direção do campo refletido. A direção de propagação, perdão. Ou seja, o eixo do dipolinho aponta na mesma direção do vetor KR. Mas se você fizer antenas, você vai ver o seguinte: dipolinho não radia na direção do seu eixo. Ou seja, esses dipolinhos não irradiam nessa direção, que é a direção do campo refletido. Por isso que não há campo refletido. Essa é a explicação macroscópica. Isso ajuda a explicar por que isso só acontece para polarização paralela. Porque para polarização perpendicular, o campo elétrico não aponta nessa direção. O campo elétrico aponta na direção do seu nariz. Ou seja, os dipolinhos vão estar apontando na direção do seu nariz. E, consequentemente, nesta direção vai ter campo refletido, porque vai ser uma direção perpendicular ao eixo dos dipolinhos. Então, essa é a explicação macroscópica para o porquê que ocorre o ângulo de Brewster, ou seja, exatamente quando esses dois ângulos, essas duas direções são ortogonais uma à outra, ou seja, exatamente quando acontece isto. E também explica por que acontece para polarização paralela e não para perpendicular. Se eu fosse, eu não sei, eu não me lembro mais como é que esse pessoal de física dá esse fenômeno, né, sem entrar nas equações de Maxwell. Mas se eu fosse professor de física, eu começaria falando disso, dizendo que isso só acontece quando isto aqui é verdade, e de trás para frente eu tentaria chegar aqui e, consequentemente, aqui. Aqui a gente fez o contrário, a gente resolveu o problema a partir das equações de Maxwell, como sempre, matematicamente, e interpretamos no final. Professor. Oi. Se eu não me engano, eu acho que a gente viu isso foi no laboratório de ótica. Beleza. Perfeito. Beleza. Então agora você tem a explicação teórica.
por que que acontece para polarização paralela e em que condições. Repara que não é qualquer ângulo de incidência que vai fazer com que isso seja verdade. É um ângulo de incidência específico. E este ângulo é chamado ângulo de Brewster ou ângulo de polarização. E agora você sabe matematicamente como determinar este ângulo. As perdas, né, vão fazer o K e o eta serem complexos e, consequentemente, o ângulo de Brewster, o nulo do coeficiente, ele não vai existir, porque o campo refletido vai estar defasado, né? As molequinhas vão custar a se orientar, elas não vão se orientar instantaneamente, de maneira que o nulo nunca vai ocorrer. As perdas vão fazer com que os dipolinhos demorem um pouquinho. Vocês entenderam, demore um pouquinho, né? Eles estão defasados em relação ao campo. Então aquele equilíbrio, ou seja, instantaneamente ele aponta naquela direção, isso não vai acontecer. Então você passa por um mínimo, mas nunca nulo. E aí, logicamente, a determinação desse ângulo de Brewster é mais complicada, né? Porque você tem que achar a equação desse módulo, tirar a derivada, igualar a zero para achar o mínimo, tá? Se as perdas forem pequenas, é quase o valor calculado na transparência anterior. Por exemplo, eu vou parar a aula, eu não vou seguir, vou parar a aula. Deixa eu ver só uma coisa, pessoal. É isso. Então, eu vou começar a próxima aula falando da incidência interna. Aí vai aparecer o ângulo crítico, tá? Por enquanto ainda não apareceu. Mas este fenômeno, por exemplo, explica por que o pessoal que faz maratona no gelo usa aqueles óculos especiais. Ele corta a polarização perpendicular. O cara que não usa aqueles óculos e fica andando muitas e muitas horas na neve, aquela neve brilhante, ele pode ficar cego. Pessoal de vôlei de praia usa esses óculos porque a claridade que vem da areia refletida, né, é muito intensa. Então eles põem os óculos e, lógico, né, a película é feita de tal maneira a cortar esta polarização. Esse fenômeno ajuda a explicar, por exemplo, por que geralmente em radiodifusão de TV, né, antigamente o pessoal, além do raio, né, tem o problema do raio que gera ruído com polarização vertical, mas a polarização horizontal também ajuda a você espalhar melhor o sinal por cima dos prédios. E este fenômeno também explica por que em comunicações pessoais e ambientes urbanos, geralmente a antena está em pé, polarização vertical. Por que a polarização em telefonia móvel, Wi-Fi, comunicações pessoais em ambientes urbanos, geralmente é na vertical, campo elétrico na vertical? Porque aí a componente é perpendicular. Oi? Porque aí as componentes são exclusivamente perpendiculares? A maioria, né, geralmente, né, depois de sofrer as diversas reflexões, o campo basicamente continua na vertical. Mas por quê? Justamente por causa da reflexão. A reflexão aonde? No solo? Repare, vertical em relação ao solo. Vertical em relação ao solo é o que reflete menos no solo. É a polarização que estamos estudando agora. Só que tem os prédios. As paredes dos prédios, elas são perpendiculares ao solo. Ou seja, em relação ao prédio, a polarização é essa. É a que reflete mais. Ou seja, por causa das reflexões nos prédios, o campo espalha mais por dentro das ruas. Pessoal, fiquei confuso com uma coisa. Tem o perpendicular e paralelo. Isso é sempre a relação entre o campo elétrico e a normal ou a superfície? Agora eu fiquei confuso. Vamos lá. É isso mesmo. Em relação à interface, ao plano de... Em relação à interface. Desculpa. Não, falei bobagem. Esquece que eu falei. Plano de incidência. Plano de incidência.
Então, repara, esta superfície que representa a interface pode ser o chão, o asfalto. Uhum. Aí, em propagação, a gente chamaria essa polarização de vertical, né? Ou seja, em propagação, a gente define vertical e horizontal, geralmente em relação ao solo, a superfície da Terra. Uhum. Beleza? Mas em relação à parede de um prédio, se tivesse aqui uma parede do prédio, se a interface fosse aqui, ó, perpendicular ao solo, essa polarização seria a outra. Enfim, depois você pensa melhor nisso que eu falei, tá? Que já está terminando a aula. Ok. Ela é vertical em relação ao solo, mas horizontal em relação à parede do prédio. Mais ou menos, não é perfeita, mais ou menos. Vai depender da orientação do prédio em relação ao campo elétrico, mas eu sempre penso no campo elétrico, então. Isso, não pensa no magnético, pensa no elétrico. Perfeito. Okay. Se você tiver um θi maiorzinho, repara que esta orientação do campo elétrico é praticamente perpendicular ao solo. Sim. E, consequentemente, paralelo às paredes dos prédios. Sim, fez sentido. Entendi. Beleza. Por isso, em comunicações pessoais, geralmente a polarização linear utilizada é a vertical, que ela se espalha melhor entre os prédios, ao longo das ruas, ao longo das avenidas. Ela espalha mais entre os prédios. Se você adotar a outra, ela reflete menos. Ela teria uma cobertura menor. Beleza, professor. Então, depois é que a pessoa geralmente conversa em pé, né? Então... Alguma pergunta? Então, esse estudo que a gente fez, principalmente aquela comparação... Vou só mostrar o gráfico antes de fechar aqui. Este gráfico, embora seja qualitativo, mas ele ajuda a explicar um monte de coisa. E, pergunta, antes de fechar a aula, pergunta. Eu tenho uma onda polarizada circularmente. Ela incide no solo, não necessariamente com ângulo de Brewster, com outro ângulo de incidência. A onda tem polarização circular, reflete no solo. A onda refletida vai ter que polarização? Circular, mas se ela girava sentido horário, girar sentido anti-horário? Não. Ela só continua circular se as duas componentes tiverem a mesma amplitude. Ela tende a ser circular na incidência rasante. Mas repara, como uma polarização reflete mais do que a outra, ela sai refletida elíptica. Porque uma componente vai ser refletida mais intensamente do que a outra. Elas deixam de ter a mesma amplitude. E, no caso espetacular, de ser exatamente no ângulo de Brewster, ela sai polarizada linearmente. Uhum. Alguém tem óculos polarizado em casa? Ou um polarizador em casa? Se você tiver um óculos polarizado, faça a seguinte experiência. Vá num corredor, pode ser no chão de cerâmica, pode ser no chão de... Desde que esteja reluzente, né? Tem a luz acesa, olha a reflexão da luz no chão. E mexe os óculos e vê o que acontece. Quando você roda os óculos, ora o polarizador está cortando uma, ora o polarizador está cortando a outra. Você vê mais intenso ou menos intensa essa reflexão. Porque a luz está sendo refletida com as duas polarizações, a não ser exatamente aqui, né? Mas como você ora está cortando uma, ora está cortando a outra, parece que está mais intenso ou menos intenso na medida em que você vai rodando os óculos na frente da sua cara. Quem tiver óculos polarizado ou um polarizador, depois experimenta isso em casa, olhando a reflexão de uma lâmpada no chão. E aí você se aproxima e se afasta para mudar o ângulo de incidência. Vai ter um ângulo que você vai ver que a diferença entre mais claro ou menos claro é mais intensa, que é exatamente aqui, ó, onde a diferença é maior. Você estará próximo do ângulo de Brewster. Isso não acontece só no laboratório de ótica, não. Isso acontece
em radiofrequência, e inclusive com a lâmpada da sua luminária, a luz do sol, e por aí vai. Pessoal, eu já passei 5 minutos, eu vou ter que encerrar aqui, até porque daqui a 10 minutos começa outra aula. Alguma pergunta?